Olá, esta é a aula número 28 do curso de Grego do Novo Testamento aqui do Teodidatas. Nesta aula nós vamos fazer a análise sintática e a tradução de 1 João capítulo 2, versos 9 a 11. Lembrando que se você quiser ter acesso ao material didático do curso, inclusive esse PDF que vai ser usado na aula de hoje, basta você fazer a sua inscrição no link que está aqui na descrição do vídeo, tá bem? Na descrição também o link da playlist, e antes de começar só vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com aqueles seus amigos que você sabe que têm interesse de estudar o grego do Novo Testamento e também de se inscrever no canal, é claro, isso é muito importante para que o canal possa crescer, alcançar mais pessoas e mais pessoas possam ter acesso aí a esses estudos do Novo Testamento e em particular essa playlist, essa série, esse curso de grego do Novo Testamento. Tá bem? Então, vou compartilhar a tela aqui. Essa aula aqui, assim como a próxima, ela vai ter a tendência de ser um pouco mais rápida, porque esses versos, essas duas perícopes, do verso 9 até o verso 11, e depois do verso 12 até o 14, acontece muita repetição, nós temos muita repetição. João está usando um recurso de paralelismo aqui, que é típico do pensamento clássico e em especial do pensamento hebraico. Então as coisas vão se repetir bastante, logo vai facilitar um pouco o nosso trabalho de análise sintática e depois de tradução. Por outro lado, essa repetição também é interessante porque você vai fixando mais o conteúdo. Lembrando que agora o nosso objetivo é aplicar aqueles conhecimentos e acrescentar alguma coisa de conhecimento também com essa perspectiva da prática. Obviamente que agora nós estamos já trabalhando 3 versos por aula. Talvez no futuro eu chegue até a 5 versos por aula. No começo a gente estava um por um, né? No primeiro capítulo ali, nos primeiros versos, a gente foi 1 por 1, depois foi acrescentando 2 e agora 3. Então, quem está acompanhando o curso desde o começo, essa já é a aula 28, eu acho que já está com condições de ir acompanhando também a leitura, a análise sintática e até mesmo formular a sua própria tradução. Mas vamos à leitura do verso 9 então. Rolegon entofoti einai, kaiton adelphon autu misson ente scotia estin reos arti. Verso 10. Ho agaponton adelphon autu entofoti menei, kai scandalon en auto uc estin. Verso 11. Ho de misson ton adelphon autu ente scotia estin, kai ente scotia peripatei, kai uc oiden tu hipage, hoti re scotia en tiflosen tus oftalmus autu. Vamos então para análise sintática e tradução. Ro, artigo masculino, nominativo singular, tradução literal o. Aqui ele pode ter a função de não apenas de artigo, mas também de pronome relativo, né? O que, quem, aquele que, especialmente por causa do verbo depois que está no particípio, tá? Especialmente por causa do verbo depois que está no particípio. Alguns chamam isso de particípio articulado, né? Então, essa característica do verbo no particípio precedido do artigo. E aí vai ter uma construção bem característica, essa construção que vai usar a conjunção que, né? O que diz. Não, na verdade é o pronome. Aquele que, o que diz. É o pronome, não é a conjunção. Aquele que, o que diz, né? Então vamos lá. Legon é um verbo no presente ativo do particípio, e aí o particípio ele também é declinado. Nominativo singular masculino. É a forma básica desse verbo no particípio. O verbo é o verbo lego, né? Veja que para o nominativo singular masculino do presente ativo do particípio, bastou acrescentar o ni, a forma básica do verbo. No particípio, né, seria dizente ou falante. A tradução melhor é o que diz. En é uma preposição, tradução em. To é um artigo neutro, está no dativo singular. Vamos ter que traduzir por a por causa da concordância nominal.
E lembrando que aqui o artigo no grego, no original, está no dativo, mas ele não está funcionando como objeto indireto. Ele está no dativo por causa da preposição em, por conta da regência preposicional, né? A preposição em exige depois uma palavra, ou as palavras, os termos que vêm depois dela, no dativo, tá bom? Foti, substantivo neutro, dativo singular, a mesma coisa aqui, regência preposicional. Eu até nem precisaria colocar concordância nominal aqui, porque daí sim o substantivo ele é feminino no português, né? A tradução luz. Mas para o artigo que é importante essa ressalva da concordância nominal. Einai é um verbo presente ativo do infinitivo do verbo eimi. Então, aqui temos um verbo no particípio e um verbo no infinitivo, né? O verbo lego no particípio e o verbo eimi no infinitivo. Tradução estar. Rolegam entofoti einai, o que diz na luz estar. Conjunção aditiva. Cair é uma conjunção aditiva, né? Desculpa. E também tem o sentido de também. Pode ter o sentido quando ela aparece duas vezes, né? Tanto quanto ou tanto como. Mas aqui é o sentido básico, e. Tom é o artigo masculino no acusativo singular. O, agora sim aqui com função de objeto direto. Adelfon, substantivo masculino, acusativo singular. A forma nominativa singular é adelfos. O irmão. Autu, pronome pessoal, terceira pessoa do singular, no genitivo, tradução literal dele. Aqui o pronome pessoal no genitivo está fazendo as vezes de pronome possessivo. Então, e o irmão dele ou e o seu irmão. Agora sim, o verbo está aqui embaixo, né? O verbo misson. A forma particípia também, nominativo singular masculino, presente ativo do particípio, nominativo singular masculino do verbo missel. Veja que é a mesma característica que a gente já viu lá em legon, ó, é o acréscimo do ni, só que aqui o epsilon caiu no particípio, né? A única diferença. O epsilon caiu e o ômega se tornou então acentuado com o circunflexo. Mas veja que esse verbo aqui no particípio é que está então se relacionando, né, com o artigo e com o substantivo que estão no acusativo, que tem a função de objeto direto. Misson, que odeia, né? Particípio, odiante ou odiador, mas vamos ficar com essa forma do que. E o irmão dele que odeia. Claro, aí no português essa construção assim não faz sentido, mas na tradução vai dar para rearranjar as palavras na oração, e aí então esse que odeia vai funcionar, vai fazer sentido, tá? Lembrando que no grego a ordem das palavras na oração não importa muito. Na verdade, exatamente por conta da flexão da língua, exatamente por conta dos casos, você tem mais maleabilidade para arranjar as palavras dentro da oração. No português, para as coisas fazerem sentido na tradução, a gente precisa dar uma reajustada, né? En, de novo, a preposição com sentido de em. Te, artigo feminino, dativo singular. A, de novo, aqui agora não precisamos fazer aquela alteração em razão da concordância nominal, né? Porque o substantivo no português também é feminino, mas, de novo, só ressalvando que, embora o artigo e o substantivo estejam no dativo, eles não estão funcionando como objeto indireto. Eles estão no dativo por causa da preposição en, por causa da regência preposicional. Escotia é um substantivo feminino, dativo singular. Escuridão, já fiz a observação a respeito da regência. Estim, verbo, terceira pessoa do singular, do presente ativo do indicativo, do verbo emi, nem coloquei o verbo aqui, porque você já deve estar bem familiarizado. Está. Reos é um advérbio, até. Arte é outro advérbio, agora. Tá? En te scotia estim reos arte. Na escuridão está até agora. Agora, próximo verso, se eu não me engano. Ro, artigo masculino, nominativo singular. O, agapon,
Verbo, presente ativo do particípio, nominativo singular masculino, o verbo é agapau, né? De novo aquela observação, vem unir, cai o alfa, né? Caiu o alfa e o ômega recebeu o acento circunflexo. A mesma coisa que aconteceu com o verbo missel, né? Quando foi para o particípio ativo, o presente ativo do particípio no nominativo singular masculino, né? Missel virou misson, agapau virou agapon. Agora aqui, de novo, que ama, tá? O que ama. Aquele que ama. Daria para traduzir por quem ama também, né? Obviamente eu coloquei antes lá o odiador, o falante ou o dizente, né? Aqui não vou colocar amante, porque amante em português tem já um sentido mais específico, né? Ficaria estranho, embora seja um adjetivo que entrou na língua a partir do particípio. Ro, agapon, tom, artigo masculino, acusativo singular. Adelfon, substantivo masculino, acusativo singular. O irmão, as duas palavras, né? Agora vejam que eles estão funcionando como objeto direto do verbo agapon. Bem tranquilo aqui, o acusativo funcionando como objeto direto, né? Autu, pronome pessoal, terceira pessoa do singular, genitivo, dele, de novo, né? O genitivo do pronome pessoal funcionando como pronome possessivo. Em, preposição, em. Tofoti, a gente já analisou mais de uma vez, Tofoti, tem aqui em cima, já está lá em cima, então eu vou... quando repetir assim, eu não vou nem analisar tanto, né? To, artigo neutro, dativo singular, vamos traduzir por a. Foti, substantivo neutro, dativo singular, vamos traduzir por luz. Lembrando da questão da regência preposicional aqui para o dativo. Menei, verbo, terceira pessoa do singular, do presente ativo do indicativo. O verbo, na sua forma básica, da primeira pessoa do singular, do presente ativo do indicativo, é o verbo meno. Permanece com o sentido de está permanecendo, né? Uma ação presente, uma ação contínua no presente, é o sentido do presente no indicativo. Cair, conjunção aditiva e. Scandalon, substantivo neutro, nominativo singular. Escândalo é uma transliteração aqui, né? Praticamente, né? A palavra veio do grego para o português, obviamente. En, preposição, em. Autor, pronome pessoal, terceira pessoa do singular, dativo, ele, de novo, dativo aqui por conta da regência preposicional, então não está funcionando como objeto indireto, tá? E nele, uk, advérbio de negação, não, estin, verbo, terceira pessoa do singular, do presente ativo do indicativo. Aqui o verbo eimi, né, ele está com um sentido adicional. O verbo emi normalmente significa ser ou estar, mas ele também pode significar existir ou haver. Tá? E veja que ele está com o sentido de existir ou haver exatamente porque ele tem um objeto direto, que é a palavra escândalo. Escândalo está no... não, desculpa. Escândalo. Ah, sim, é verdade. Escândalo ele está no nominativo singular, desculpa, não é acusativo. Eu bati o olho no ni ali e pensei no acusativo. Não é acusativo, né? Se bem que pode ser também. Mas é que como é o verbo de ligação, eu acho que esse escândalo aqui teria que ser acusativo. Eu acho que esse escândalo aqui teria que ser acusativo. Bom, escândalo en autu uk estin. En auto, nele não há escândalo, não existe escândalo. Escândalo não está. Escândalo não há. Esse escândalo aqui, na verdade, tem que ser acusativo singular. O que é perfeitamente possível, porque se trata de uma palavra neutra da segunda declinação, né? Então, como nós estamos no neutro, aqui me parece que o escândalo, né, ele está funcionando, não existe... Não é objeto direto, desculpa. Esqueça tudo.
O estin, embora tenha esse sentido de existir ou haver, ele continua sendo um verbo de ligação. Então, essa função de predicativo, né, do nominativo singular aqui do escândalo está correta. Esqueça essas minhas observações. Kai escandalum en auto huc estin. E escândalo nele não existe. Claro que na tradução nós vamos rearranjar essas expressões na oração para que elas fiquem com um sentido mais fluido, uma leitura mais fluida no português, e em alguns casos até faça mais sentido. Rodemison, a gente já fez a análise sintática de romison, né? A diferença é que agora tem um de aqui entre o ro e o misson, né? Entre o artigo e o verbo. Isso em português, o mas que odeia, né? Em português não faria o menor sentido, mas em grego era uma construção comum, tá? Então, na tradução vai ser mas o que odeia, né? O ro é artigo masculino nominativo singular, de é aquela conjunção adversativa que não é tão forte, mas aqui tem um sentido de adversativo sim. Misson, verbo presente ativo do particípio nominativo singular, o verbo missel, o que odeia, né? Tom, artigo masculino, acusativo singular, agora o objeto direto do verbo missel, né, do verbo misson. Adelfon, substantivo masculino, acusativo singular, irmão, também apareceu o tempo todo. Autu, pronome pessoal, terceira pessoa do singular, genitivo, você já sabe, aqui é o pronome pessoal no genitivo fazendo as vezes de pronome possessivo dele. En, preposição, traduzida por em. Te escotia, a gente também já traduziu, né, já analisou e traduziu antes. A escuridão, eu vou até pular aqui toda a análise. Estim, verbo, terceira pessoa do singular, do presente ativo do indicativo, agora sim com o sentido de estar e não de haver ou de existir. Cair, conjunção aditiva. En, preposição. Ente escotia, repetição, está nas trevas e anda nas trevas, né? Ente escotia, peripatei, verbo, terceira pessoa do singular, do presente ativo do indicativo. Peripatel é o verbo, é a forma básica. Está caminhando. Tá? Veja que, apesar de haver um verbo aqui, esse verbo ele é um verbo intransitivo. Está caminhando, caminha. Né? Aqui ele tem um sentido de um verbo intransitivo. Entescotia, na escuridão, tem a função de um adjunto adverbial, né? Diz onde que aquela pessoa está caminhando. Caí, uk, conjunção aditiva, caí. Uk é um advérbio de negação, não. Agora aqui tem uma construção um pouquinho, é bem comum no grego, mas ela é um pouquinho diferente, ela não tinha aparecido ainda aqui em 1 João, se eu não me engano. Tá? Roiden é um verbo na terceira pessoa do singular, presente ativo do indicativo, perfeito ativo do indicativo, desculpa. Verbo, terceira pessoa do singular, perfeito ativo do indicativo. O verbo é o verbo eido, tá? O sentido desse verbo é ver. Então, se a gente fosse traduzir o perfeito do verbo ver, né, na terceira pessoa do singular, voz ativa, indicativo, tem visto. Mas o verbo eido, no perfeito, no grego, tem o sentido de saber. Tá? Então, a melhor tradução aqui é não sabe, e daí é um sentido presente mesmo, não é perfeito. Tá? Pu, pronome indefinido, aqui funcionando como um advérbio de lugar, não sabe aonde. Né? Hipagei, verbo, terceira pessoa do singular, do presente ativo do indicativo, é o verbo hipago, vai ou está indo, né? Lembrando que nós estamos falando do presente. Roti é uma conjunção que significa porque. Reescotia, apareceu bastante no dativo, né? Agora está no nominativo. Artigo feminino, nominativo singular, a. Escotia, substantivo feminino, nominativo singular, escuridão. Etiflosen, verbo, terceira pessoa do singular, do auristo ativo do indicativo. O verbo é o verbo tifloo, significa cegar. O auristo, uma ação pontual no passado. A escuridão cegou, então já foi cegado, né? Foi cegado aquele que caminha nas trevas e não sabe para onde vai porque foi cegado pela escuridão, porque não ama o seu irmão. Né? Mas
a escuridão cegou, etiflosen, tus, artigo masculino, acusativo plural, os, concordância nominal. Ué, não sei porque que eu pus concordância nominal aqui. Não precisava ter essa concordância nominal aqui. Artigo masculino, nominativo plural, oftalmus, substantivo masculino, acusativo plural, olhos, autu, pronome pessoal, terceira pessoa do singular, genitivo, os olhos dele, né? Os seus olhos. Pronome pessoal no genitivo, fazendo as vezes de pronome possessivo. Muito bem, terminamos aqui a análise sintática, já com as indicações de tradução. Vamos para a tradução agora, com o material que nós já recolhemos até aqui. Vou fazer a leitura de cada verso e embaixo temos a tradução. Note, claro, que algumas palavras eu tive que reordenar na oração para fazer mais sentido na tradução, mas eu tentei fazer uma tradução mais literal possível. Rolegon entofoti einai kaiton adelfon autumisson entescotia estin reos arti. Verso 9. Tradução. O que diz estar na luz e que odeia o seu irmão, até agora está na escuridão. Tá? Literalmente seria, né? O que diz na luz estar e o irmão dele odeia, na escuridão está até agora. Literalmente é assim, olhando para os termos ali do grego, né? Mas vejam que eu simplesmente reajustei aqui na tradução, né? Não precisei fazer grandes adaptações, tirando, claro, o trocar o dele pelo seu, né? Em razão da função de pronome possessivo do pronome pessoal no genitivo. Verso 10. Ho agapon ton adelphon autu en to fotimenei kai scandalum en auto uc estin. Tradução. O que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há escândalo. Se fôssemos traduzir literalmente, né, na ordem em que as expressões estão no original, seria o que ama o irmão dele, na luz permanece e escândalo nele não há. Né? Se fosse uma tradução literal. Assim, mantendo a ordem, inclusive, né, das palavras. Verso 11. Rode misson ton adelphon autu entescotia estin kai entescotia peripatei, kai uc roiden pu hipagei roti reiscotia etiflosen tus oftalmus autu. Tradução. Mas o que odeia o seu irmão está na escuridão e caminha na escuridão, e não sabe aonde está indo, porque a escuridão cegou os seus olhos. Se nós fôssemos fazer uma tradução, né, seguindo a ordem das palavras do original, aí o mas ali não dá para botar no meio, né? O mas que odeia. Então mas o que odeia o irmão dele, na escuridão está e na escuridão caminha, ou está caminhando, né? E não sabe aonde está indo, porque a escuridão cegou os olhos dele. Tá? Então essa seria uma tradução literal, assim, seguindo a ordem das palavras na oração. Muito bem. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que ela tenha sido instrutiva e edificante. E se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele seu irmão em Cristo que você sabe que tem interesse de estudar grego, e também de deixar o seu comentário. Isso sempre é muito importante, tá bem? A próxima aula será sobre a sequência, versos 12 a 14, também com bastante repetição, né? João usando bastante desses recursos do paralelismo. Tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.